Você já experimentou aquela fúria contida após ser menosprezado por alguém? Aquela pessoa em quem você confiou que jamais responderia a essa vontade de oferecer a ela uma dose da própria medicina? Porém, você compreende que enfrentá-los, gritando ou buscando vingança imediata, apenas te faz parecer vulnerável e, pior ainda, a pessoa segue existindo como se nada houvesse ocorrido, enquanto você permanece remoendo tudo aquilo que existe em seu íntimo. Isso te devora, correto? Visualize se existisse uma forma de fazer essa pessoa sentir o peso de suas ações sem que você necessite pronunciar sequer uma palavra, um processo silencioso, calculista e tremendamente eficiente, uma maneira pela qual o outro sofre, não porque você os confrontou, mas porque simplesmente perderam você e descobriram tarde demais. Este conteúdo não trata de retaliação infantil, trata de domínio e como você pode inverter a situação com elegância, sagacidade e planejamento. E tudo inicia quando você resolve cessar de suplicar por consideração e passa a exigir isso através de atitudes. Hoje você conhecerá o que verdadeiramente faz alguém padecer pelo dano que lhe provocaram. Porém, não da forma que você supõe. Ao contrário, machuca onde mais dói no amor próprio, na soberba e na convicção que possuíam de que você sempre permaneceria presente. Prepare-se, pois as próximas declarações podem transformar não somente como você responde às pessoas, mas também como elas o enxergam daqui em diante. Isso é filosofia estoica, em sua versão mais pura, e você dominará seu uso como uma arma imperceptível. Então, deixe sua aprovação e divulgue este conteúdo com alguém que necessita dessa fortaleza. Comente se você já vivenciou algo similar e registre-se no canal, pois o material do comentário destacado te conduzirá ainda mais distante. Agora inspire profundamente e vamos iniciar o sofrimento de ser menosprezado e negligenciado. Você já notou como a dor do desdém é uma das sensações mais silenciosas e cruéis que alguém pode experimentar quando alguém o negligencia, te trata como se você fosse dispensável, como se sua existência não tivesse relevância? Isso não apenas fere, mas também vai deteriorando progressivamente sua autoconfiança. E o pior é que a pessoa que te feriu frequentemente prossegue como se nada houvesse acontecido, como se tivesse triunfado. O sofrimento de ser menosprezado e negligenciado, essa sensação de impotência está te asfixiando. Repete diálogos, revive momentos e questiona onde falhou. Mas, e se eu te revelasse que o equívoco não foi seu e que o verdadeiro poder está prestes a trocar de proprietário? A maior parte das pessoas reage a isso com aflição. Elas buscam chamar atenção, enfrentar as justificativas da exigência, mas o que você precisa compreender é que a mais poderosa resposta que alguém pode oferecer à rejeição não é clamor, é quietude. A consideração começa a florescer. No instante em que você cessa de mendigar por ela, a indiferença é mais cortante que qualquer discussão, pois demonstra controle. Evidencia que você opta por não reagir, e isso incomoda mais que qualquer ataque. O equívoco que muitas pessoas cometem é tentar resolver sua dor sendo notadas. Mas o segredo é sumir não por vingança, mas como tática. Quando você some da rotina de alguém, você quebra o ciclo de domínio que tinham sobre você. O vazio que você deixa se torna um espelho. E nesse espelho, a outra pessoa começa a enxergar o que perdeu. Mas agora é tarde demais, pois você aprendeu a se valorizar, não a se entregar. Epicteto afirmou que não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece, que importa. Ser ignorado machuca, mas continuar se submetendo a isso é uma escolha, e você não mais escolherá se diminuir por ninguém. A dor que você sente hoje pode se tornar a base para sua elevação, mas para isso você precisa parar de buscar a aprovação daqueles que já demonstraram que não sabem como.
te valorizar cada segundo que você desperdiça, tentando entender por que alguém te desrespeitou, é um segundo que você não está usando para se fortalecer. Você quer que essa pessoa sofra, então se reconstrua. O cresça tanto que ela não possa mais te alcançar. A verdadeira punição é perceber que o que foi desprezado agora é inalcançável, e agora que você compreende como a dor do desrespeito pode ser transformada em força. Vamos prosseguir para o próximo tópico. Porque vingança direta apenas te enfraquece. Você já se perguntou o que diria se tivesse a oportunidade de jogar toda a dor de volta no rosto da pessoa que te machucou? E se você pudesse mostrar a ela tudo o que fizeram com você e fazê-la sentir exatamente como você se sentiu? Parece justo, correto? Mas aqui está a verdade cruel. Vingança direta pode parecer doce na teoria, mas na prática apenas te diminui. Pois quando você retalia no calor da raiva, você não está mostrando força, está mostrando que ainda está preso à necessidade de retaliar. Imediatamente vem de um desejo profundo por validação. Você quer que a outra pessoa sinta sua dor, porque vingança direta apenas te enfraquece. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. Sêneca disse que a melhor vingança é não se assemelhar àquele que causou o mal. Isso significa que ao agir impulsivamente, você está se tornando como aquele que te feriu. Além disso, mostra que ainda tem poder sobre suas emoções. E quando alguém percebe que ainda te controla, mesmo indiretamente, eles vencem vingança. É como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você se desgasta emocionalmente, cria expectativas que podem nunca se concretizar. E no final o que resta é um vazio ainda maior. É como tentar apagar fogo com gasolina. Você agrava o problema, alimenta o ciclo de dor e acaba se tornando parte do jogo que deveria ter abandonado. Mas isso não significa que você deve apenas aceitar tudo passivamente. A resposta real, aquela que realmente machuca, é quando você se afasta e floresce. Quando sua ausência se torna um lembrete constante do que a outra pessoa perdeu. Não há dor maior que ver alguém que você uma vez desprezou se tornar algo grandioso sem você. Essa é a silenciosa, madura vingança brutal. Um golpe que atinge o orgulho com precisão cirúrgica. A pessoa que te machucou não espera que você mantenha o controle. Eles esperam que você grite, insulte, faça drama. Surpreenda-os permanecendo calmo, seja elegante, seja estratégico. Isso é muito mais desestabilizador que qualquer explosão emocional. A melhor resposta não é gritar que você superou, é realmente superar em silêncio e deixar a outra pessoa perceber isso pouco a pouco, com um gosto amargo de arrependimento na boca. Agora que você entende por que vingança impulsiva apenas te faz sangrar por dentro, é momento de descobrir o que realmente machuca a pessoa que te feriu. O impacto psicológico de manter a serenidade, pronto para ir mais fundo. Você já notou como o silêncio pode ser ensurdecedor para aqueles que aguardam sua reação? Há algo profundamente perturbador em alguém que, mesmo ferido, mantém a compostura calma e frieza, pois enquanto a maioria das pessoas reage com explosões, aqueles que mantêm o controle criam um tipo de presença que é uma frieza atormentadora. Quando usada inteligentemente, tem um impacto psicológico devastador. Não é apatia, é supremacia, e poucas coisas afetam o ego de alguém mais que perceber que perdeu o poder de te afetar quando você se recusa a fazer o espetáculo que a outra pessoa espera. Você interrompe a dinâmica emocional. Isso é desconcertante. O agressor espera drama, resposta, conflito, e tudo o que recebe é seu frio desdém, um olhar vazio e uma ausência de reação. O impacto psicológico de manter a serenidade, isso gera dúvida, insegurança e até culpa, pois seres humanos interpretam silêncio como julgamento. E ser julgado por alguém que você esperava manipular isso, abala qualquer um,
Disse Marco Aurélio, a melhor forma de se vingar é não se tornar como seu inimigo. A frieza é o oposto da vingança emocional, é a prova viva de que você não precisa reagir para vencer, que você possui um domínio interior que é assustador, pois mostra que você não está à mercê do que outros fazem. Essa força silenciosa é mais poderosa que qualquer palavra dita no calor do momento, e há mais em permanecer sereno. Você se protege, evita que outros usem suas reações contra você. Enquanto muitas pessoas revelam suas emoções numa bandeja de prata, você guarda as suas como um escudo. Isso não apenas preserva sua energia, mas também impõe respeito à pessoa que te machucou. Começa a te ver diferentemente. Eles não compreendem como você pode ser tão firme, tão impenetrável, e isso causa uma sensação de desconforto que nenhuma quantidade de gritos poderia provocar frieza. É um jogo psicológico. Transforma a dor em poder e transforma a outra pessoa em refém de suas próprias expectativas frustradas. Pois não há punição maior que ser ignorado por aquele que você esperava dominar. E isso, meu amigo, requer prática, requer maturidade, mas acima de tudo, requer decisão de nunca mais entregar seu valor a alguém que não soube se importar. Agora que você compreende o poder de manter a serenidade, é hora de aprender a usar sua arma mais letal. O silêncio, a arma que mais fere o ego da outra pessoa. O silêncio é desconfortável. Ele cria questionamentos, suposições e paranoia. Quando você responde a uma provocação com palavras, você dá à outra pessoa o que ela quer. Atenção, drama, energia. Mas quando você responde com silêncio, você dá a eles o que não conseguem suportar: vazio. E nesse vazio, o ego da outra pessoa começa a gritar, eles começam a imaginar, criar histórias, questionar seu próprio valor, pois a ausência de sua voz diz mais que qualquer grito, diz que você não se importa mais. Seres humanos odeiam a ausência. É um espelho que reflete tudo que temem: rejeição, perda, insignificância. Quando você permanece em silêncio, você força a outra pessoa a enfrentar esses sentimentos. E quanto mais tempo dura o silêncio, mais profundo é o desconforto, pois o silêncio é um lembrete constante de que você escolheu não se explicar, não se justificar, não perseguir atenção, e isso machuca silêncio. A arma que mais fere o ego da outra pessoa machuca profundamente. Sêneca escreveu que a raiva, se não for contida, é mais prejudicial para quem a sente que para aquele que a provoca. Quando você responde com silêncio, você se protege dessa raiva. Você não apenas a contém, você a transforma numa barreira de respeito, enquanto a outra pessoa se contorce, tentando entender por que você não reage. Você se fortalece, pois o silêncio também cura, te afasta da toxicidade, devolve o controle e ainda faz a pessoa que te machucou sentir o peso de ter perdido alguém que agora está acima do jogo. E cuidado, isso não é sobre orgulho vazio. É sobre estratégia emocional. O silêncio, quando bem usado, é um aviso silencioso de que você está em outro nível, que você não precisa provar nada. E é justamente essa neutralidade que afeta os outros. Pois quando alguém perde o controle que tinha sobre você e não consegue mais prever suas reações, eles começam a entrar em colapso internamente. O silêncio é ausência com propósito. É uma ausência que fala, que grita, que ensina, que pune, e ao mesmo tempo é uma presença invisível que ocupa espaço na mente de quem te machucou com cada mensagem não respondida, cada ligação ignorada, cada palavra engolida. Você planta dúvidas e as dúvidas corroem lentamente, intensamente, dolorosamente. Agora que você percebe o poder brutal que o silêncio tem sobre o ego da pessoa que te machucou, é hora de dar um passo adiante, o poder de sumir e deixar perguntas sem resposta. Vamos falar sobre
Sumir, esta palavra, carrega um impacto mais profundo, que aparenta sumir. Não é simplesmente desaparecer, é interromper o ciclo. É deixar a outra pessoa olhando para o próprio eco, sem saber o que aconteceu, sem saber por quê. Quando você some estrategicamente, você não está fugindo, você está impondo ausência como forma de autorrespeito. E isso causa confusão interna na pessoa que te machucou, pois o ego da outra pessoa espera respostas, explicações, oportunidades ao sumir. Você retira tudo isso de cena. Quem te machucou esperava que você estivesse sempre ali disponível, insistente. Mas quando, de repente, desaparece, deixa um vazio cheio de perguntas no ar. Ela se cansou? Ele me superou? Eu realmente o perdi? Esse tipo de incerteza é um veneno para o ego, pois enquanto você permanece em silêncio, quem te desrespeitou está passando por memórias tentando entender onde perdeu o controle. Marco Aurélio disse que o que não é útil para o enxame, não é útil para a abelha. E neste contexto, o poder de sumir e deixar perguntas sem resposta. Quem não acrescenta não fica quando você some. Você comunica que não aceita migalhas emocionais, que você não tem mais espaço para pessoas que drenam, magoam ou desvalorizam você. E essa escolha não precisa ser anunciada, ela é sentida sumir, é um aviso que o tempo faz ecoar. E cada dia que passa sem notícias suas é como uma lembrança silenciosa. Você me perdeu, sumir não é uma ausência. Covarde é uma presença poderosa. É a declaração mais forte de que sua paz vale mais que qualquer relacionamento forçado e, mais que isso, é uma forma de se reconectar com quem você é, enquanto a outra pessoa tenta entender seu silêncio. Você se fortalece em sua própria presença. Você começa a se ouvir, se curar, se reconstruir. E no final, a pessoa que te machucou nem te reconhece mais. A beleza de sumir é que não requer confronto. Não há brigas, não há drama, só há um vazio que diz: tudo, eu saí porque me respeito. E esse respeito, quando internalizado, te transforma num ser intocável, alguém que não se vende por atenção, que não troca valor, por apego a alguém que entende que a melhor resposta é a distância. Agora que você compreende como sumir, pode desestabilizar o orgulho de quem te perdeu. Vamos passar para o próximo ponto e descobrir como conquistar respeito. Sem dizer uma palavra, pronto, para causar um impacto ainda maior, o respeito não é pedido, é imposto. E o mais impressionante é que os maiores atos de imposição acontecem no silêncio. Você pode passar horas tentando explicar seu valor, implorando por reconhecimento, justificando suas decisões e ainda ser ignorado. Mas quando você muda suas ações e seu comportamento sem dizer uma palavra, algo muda, o olhar muda, a postura muda e as pessoas, mesmo que não admitam, começam a te tratar diferentemente. A chave é parar de falar e começar a mostrar. Você conquista respeito quando mostra que sua presença não é garantida, que seu tempo é valioso, que sua energia não é dada a quem não sabe retribuir. Quando você aparece menos, fala menos, dá menos e começa a estabelecer limites onde antes havia carência. Isso ativa algo poderoso na mente daqueles que te desvalorizaram, o medo de realmente perder. Epicteto disse que se você quer ser respeitado pelos outros, a melhor coisa a fazer é respeitar a si mesmo. Como conquistar a admiração? Através do silêncio. Apenas através desta atitude, você os obrigará a reconhecer sua importância. Não se refere a demonstrar arrogância, mas sim a exercer seletividade. Quando você se posiciona em um estado de autorreflexão, você passa a identificar quem verdadeiramente te aprecia e quem simplesmente te explora. E ao eliminar o acesso discretamente, sem alertas ou intimidações, você se transforma em alguém que impõe admiração, não através de gritos, mas através do afastamento. É neste momento que a outra pessoa passa a reconhecer
o que perdeu quando você cessa de responder, justificar e permanecer constantemente acessível. A realidade se torna clara e então surge o pesar. Mas agora não é você quem está perseguindo eles, pois aqueles que desenvolveram autorrespeito não mais suplicarão por consideração. Agora você é limitado, você é exclusivo, e tudo que é exclusivo possui maior valor. A admiração que mais impacta é aquela que surge apenas após sua partida, quando o outro compreende que desperdiçaram momentos, enquanto você estava presente, e agora que você se ausentou, eles precisam enfrentar o vazio e as consequências da sua nova postura. Mas o mais relevante não é o que a outra pessoa experimenta, é o que você se transformou. Uma pessoa que compreende que não necessita convencer ninguém do seu mérito. Eles apenas precisam vivenciar isso. Agora que você entende como a verdadeira admiração provém da sua própria conduta, é momento de aprofundar e converter essa angústia em energia. Vamos avançar para o próximo tópico. Converta sua angústia em poder interior, preparado para iniciar a mudança completa. A angústia pode aniquilar ou despertar. Tudo depende do que você realiza com ela. Quando alguém te fere, te trai ou te desampara, a angústia inicial é inescapável, mas o que segue é uma decisão. Você pode permitir que essa angústia te devore internamente, ou você pode utilizá-la como a centelha que inflama sua metamorfose. E é aqui que muitos se perdem. Eles tentam se livrar da angústia rapidamente demais, sem perceber que ela carrega um poder secreto. Um poder que, se bem aproveitado, pode te conduzir a locais que você jamais imaginou. Transformar angústia em poder começa quando você para de questionar por que isso me aconteceu e começou a indagar o que isso está tentando me ensinar. A angústia, por mais cruel que pareça, revela verdades que sua zona de conforto ocultou. Expõe quem realmente está presente para você, demonstra onde você foi vulnerável, onde você precisa se desenvolver e, mais que isso te obriga a se observar sem máscaras, porque a recuperação não inicia com a outra pessoa, inicia com sua decisão de parar de aceitar restos. Marco Aurélio escreveu: a adversidade revela o talento, a prosperidade o oculta, ou seja, é no sofrimento que você descobre do que realmente é constituído. Convertendo sua angústia em poder interior, é quando alguém te derruba ao solo que você decide se vai se erguer mais forte ou permanecer caído. Essa angústia que você sente agora pode ser sua pior recordação ou o momento decisivo em sua história. Tudo depende de como você opta por reagir a isso. Não é simples, é desconfortável. Você terá dias de irritação, choro e incertezas, mas se em cada um desses dias você der um passo, não importa quão pequeno seja o esforço para se reconstruir, você ficará surpreso com o poder que emergirá disso. Comece a cuidar do seu físico, da sua mentalidade e da sua rotina. Elimine o que te debilita, nutra o que te fortalece, permita que a angústia seja um lembrete constante que você merece mais e que apenas você pode edificar esse poder interior mais forte. Não vocaliza? É percebido. E no silêncio da sua superação, aqueles que te machucaram perceberão muito tarde que você não é mais a mesma pessoa. Você não está recuperado apenas porque cessou de sofrer. Você está recuperado porque decidiu crescer a partir do sofrimento. E isso é algo que ninguém pode te arrebatar. Agora que você compreende como usar a angústia como combustível para sua força, vamos avançar para um ponto crucial: desligamento estratégico, o que é e como implementá-lo, preparado para romper os últimos vínculos que ainda te conectam ao passado. Libertar-se não é sobre esquecer, não é sobre fingir que nada ocorreu. É sobre reconhecer o que te feriu e escolher não carregar mais isso.
Desligamento estratégico não é sobre ser emocionalmente gelado, é sobre sabedoria, é sobre observar algo ou alguém que ainda te afeta e decidir que isto não vai mais me dominar. E quando você faz isso conscientemente, você começa a cortar as correntes que o mantinham aprisionado a algo que deveria ter partido. Já que a maioria das pessoas confunde desligamento com indiferença. Mas na realidade, o desligamento é um ato de amor próprio. Significa compreender que você não pode curar alguém que te machuca, que você não pode construir algo novo. Carregando os destroços do antigo desligamento estratégico exige coragem, porque às vezes envolve abandonar relacionamentos que ainda guardam boas recordações, mas que hoje te impedem de crescer. E é aqui que entra o verdadeiro desafio: rompimento, mesmo quando ainda há vínculo emocional. Epicteto disse que a liberdade não é alcançada através da satisfação dos desejos, mas através da eliminação do desejo. Isso significa que o apego é uma forma de prisão, e cada aprisionamento emocional rouba sua paz, drena sua energia e mantém você caminhando em círculos. Quando pratica o desligamento, você começa a dizer não ao que não te respeita, o que não te impulsiona, o que não retribui, e esse não é libertador. Desligamento estratégico, o que é e como implementá-lo, mas tenha cuidado, libertar-se não é algo que acontece de uma noite para outra, é um processo que inicia quando você para de perseguir, pare de responder, pare de reviver cenas. Em sua mente, quando você começar a preencher seu tempo com outras coisas, outras pessoas, outros projetos, gradualmente você percebe que o que parecia essencial era apenas familiar, e tudo o que é familiar pode ser substituído por algo mais saudável. O desligamento estratégico é uma das maiores armas do estoicismo, porque ele devolve o foco. Ao parar de alimentar o que te paralisa, você libera espaço para o que te constrói. E quando isso acontece, algo mágico acontece. Você se reconhece novamente, e esse vazio deixado pela ausência começa a ser preenchido por algo muito mais forte. Sua liberdade agora que você aprendeu a cortar os laços que o prendem ao passado. Vamos avançar para o próximo ponto essencial. A disciplina de manter o domínio mesmo sob ataque, preparado para dominar suas emoções como um verdadeiro mestre estoico. Você já percebeu que quando alguém te provoca, tudo o que eles realmente querem é ver você perder o domínio? Porque no momento em que você explode, reage, perde o equilíbrio, você perdeu a disciplina. Manter o domínio, especialmente sob ataque, é uma das virtudes mais poderosas que alguém pode desenvolver. Te transforma em um enigma, e o que você não consegue controlar te assusta. Estoicismo não ensina a ser gelado, ensina a ser impenetrável. Quando você responde impulsivamente, você entrega o jogo. Você mostra que a outra pessoa ainda tem um gatilho emocional que pode desestabilizá-lo. Mas quando você mantém a compostura mesmo diante das maiores provocações, você assume o domínio total da situação. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de não deixar que isso te domine. Marco Aurélio ensinou que, se você for perturbado por algo externo, a dor não é devida à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Essa disciplina emocional é construída dia a dia. Significa não responder insulto com insulto. Significa não cair na armadilha de discutir. Significa ver que o agressor está tentando se sentir superior, e você não precisa provar nada a ninguém quando rejeita o jogo emocional da outra pessoa. Você os enfraquece, porque sem reação não há vitória para o provocador. E isso é enlouquecedor. Mas manter o domínio não significa engolir tudo em silêncio. A disciplina de manter o domínio mesmo sob ataque e sufocar-se dentro dela significa canalizar sua energia. Significa olhar para a ofensa e pensar: isso não me define.
E então, em vez de responder com irritação, você responde com ação. Você cresce, você melhora, você segue em frente, enquanto a outra pessoa se afoga no próprio veneno. A verdadeira recompensa está na sua evolução, não na sua resposta. Pratique isso antes de responder a qualquer ataque. Respire. Lembre-se de que sua calma é sua força, que permanecer em paz em meio ao caos é um superpoder, e que ao fazer isso, você não está se submetendo, você está se elevando. Autodomínio. Não é passividade, é soberania emocional. E aqueles que se dominam, dominam qualquer situação. Agora que você aprendeu a manter o domínio mesmo quando o mundo tenta desequilibrá-lo, vamos descobrir como impressionar sem ter que se rebaixar. Impressionando sem se rebaixar o verdadeiro retorno. Você não precisa provar nada para quem te desvalorizou. Mas a verdade é que, no fundo, a vontade de mostrar que você venceu ainda bate, e está tudo bem, desde que não te diminua. A diferença está em como você escolhe impressionar. Não é diminuindo seu nível, tentando provocar de volta. É crescendo silenciosamente, com tanta consistência, que aqueles que te machucam não conseguem deixar de notar. E você causa uma impressão que impressiona quando se torna impossível de ignorar. A armadilha está em querer reconhecimento rápido. Muitas pessoas tentam mostrar mudança, postando mensagens indiretas, exibindo sorrisos falsos, tentando parecer bem quando ainda estão sofrendo por dentro. Mas o verdadeiro impacto vem da transformação real. Do tipo que acontece nos bastidores, que ninguém vê acontecer, mas que de repente aparece com força e deixa todo mundo em silêncio. Você não grita, olha o quanto eu estou melhor. Você vive melhor. Ponto final. Sêneca escreveu que a felicidade não depende da aprovação de ninguém. Quando você vive para impressionar alguém que o machucou, você ainda está preso. Mas quando você cresce em si mesmo, em sua vida, em seu propósito, você muda o jogo. Você impressiona. Não tentando parecer quem você é, mas pela verdade de quem você se tornou. E essa verdade não precisa ser defendida. Ela se afirma. O verdadeiro retorno é olhar para trás e ver o quanto você evoluiu. Não porque você precisava provar algo, mas porque você decidiu nunca mais seja a pessoa que se deixou maltratar. Significa vestir-se melhor, falar com mais segurança. Impressionar sem se rebaixar. A verdadeira recompensa, caminhar com mais postura, significa ocupar lugares que antes pareciam distantes. E o mais interessante é que tudo isso dói muito mais do que qualquer vingança direta, porque o sucesso silencioso não dá a outra pessoa a chance de se defender. E sim, talvez um dia, a pessoa que te subestimou te veja passando, talvez ela te procure, talvez eles tentem voltar, mas você já terá ido longe demais para voltar atrás, porque agora você não precisa mais impressionar. Você se tornou impressionante, e essa é a melhor resposta que alguém pode dar agora que você entende o verdadeiro valor de crescer sem nos menosprezarmos. Vamos ao golpe final da elegância silenciosa. Como o sucesso silencioso destrói aqueles que o subestimaram. Preparado para levar sua postura estoica ainda mais longe, nada fere o ego de alguém que o subestimou mais do que ver você vencer em silêncio, sem avisar, sem anunciar, sem tentar esfregar na cara deles, porque o verdadeiro sucesso não precisa ser gritado, é sentido, e quando chega, silencia aqueles que te ignoraram, aqueles que zombaram de você, aqueles que pensaram que você não era capaz. O sucesso silencioso é a mais elegante, a vingança mais poderosa e insuportável para aqueles que pensavam que você dependia dela. Enquanto muitos correm atrás de aplausos, o estoico trabalha em silêncio. E esse silêncio esconde um processo que os outros não conseguem ver, as manhãs cedo, os hábitos mudando a rotina, se tornando disciplina. E então, do nada, o resultado.
Aparece uma nova versão de você mais forte, mais centrado, mais inacessível, e isso atinge como uma flecha o orgulho daqueles quem pensou que você nunca sairia do chão. Marco Aurélio escreveu: o que te incomoda é a sua percepção do que está acontecendo, muda sua percepção e tudo muda. Aqueles que te subestimaram só te viram pela perspectiva das tuas fraquezas. Mas agora, vendo-te prosperar em silêncio, eles não conseguem entender porque não viram o processo. Não acompanharam a dor que te moldou, nem imaginavam o quanto você crescia enquanto parecia desaparecer. E é isso que mais dói. A surpresa do sucesso silencioso tem um poder cruel que transforma a outra pessoa em uma espectador da sua vitória, sem participação, sem direito de interferir. A única coisa que resta para aqueles que te machucam é observar de longe sem acesso, porque agora você está em outro nível. Como o sucesso silencioso destrói aqueles que o subestimaram, e o que antes era uma busca por aceitação, tornou-se uma escolha consciente de se distanciar. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você se aprova. E aqui está o ponto-chave. Você não venceu para se vingar. Você venceu porque escolheu se respeitar, porque você entendeu que a melhor resposta que alguém pode dar à dor é construir uma vida tão grande que não há espaço para aqueles que tentaram te diminuir. Isso é vitória. Isso é poder. E quando o sucesso fala, até o silêncio se torna ruído. Agora que você viu como o sucesso silencioso pode desarmar qualquer um, chegamos ao clímax da indiferença como punição final, preparado para entender por que ignorar costuma ser o castigo mais doloroso. Indiferença, poucas coisas são tão desconfortáveis quanto ser tratado como se você não existisse, especialmente por alguém que esperava controlar uma reação ou qualquer sinal de afeto. Indiferença não é raiva, não é desprezo, não. É silêncio comum, é uma ausência total de emoção. É quando uma pessoa percebe que não importa mais. E isso, para o ego da pessoa que te machucou, é insuportável. Porque, embora o ódio ainda seja uma forma de conexão, a indiferença corta. Qualquer vínculo, quando você demonstra que não sente mais nada, você envia uma mensagem devastadora de que você não tem mais acesso ao meu mundo. A indiferença destrói a ilusão de importância que a outra pessoa mantinha e, mais do que isso, cria um vazio, onde costumava haver discussão de conflito e sentimento de que esse vazio ecoa. Isso incomoda, faz a pessoa se perguntar onde perdeu o controle e ela percebe que não há mais jogo para ser jogado. Você saiu do jogo e sem aviso. O mais difícil é aplicar a indiferença com firmeza, porque ela requer maturidade emocional. Você não vai mais olhar status, responder mensagens, enviar mensagens indiretas ou tente explicar o que você está sentindo. Não, você simplesmente para de se importar. E quando isso acontece, algo muda no ar, sua ausência se torna mais presente que qualquer palavra. A outra pessoa sente que algo foi perdido e que não há como recuperá-lo. A indiferença é o estágio mais alto do desligamento. É quando você não deseja mal, você não deseja o bem, você simplesmente não deseja mais nada. E é aí que está a força. Você não reage, você não é afetado, você não tenta convencer, você apenas vive, e o simples fato de você continuar sua vida sem a presença daquele que te machucou é como um lembrete constante de que você não é mais necessário aqui. Ele corrói lenta e cruelmente, especialmente para aqueles que pensavam que tinham você na palma da mão. E o mais chocante, a indiferença como castigo máximo, você não precisa fazer nenhum esforço extra. Apenas continue seguindo em frente. Sua ausência fará todo o trabalho. Isso mostrará que enquanto a outra pessoa brincava com o seu valor, você estava aprendendo a valorizá-lo. E agora que você não sente mais isso, a outra pessoa sente tudo. Agora, com a indiferença mais nítida do que nunca, chegamos na reviravolta final deste vídeo. Você não ganha discutindo, você ganha superando. Você não ganha.
quando grita mais alto, nem quando consegue ter a última palavra. Você vence quando se torna impossível de comparar com aqueles que tentaram te diminuir. Superar é a resposta mais forte, mais elegante e mais definitiva que você pode dar. Porque, enquanto a maioria das pessoas ainda luta por atenção, você cresce em silêncio, você muda muito, evoluir tanto, que até quem te fere fica sem reação. E essa vitória, a do silêncio que floresce, é inatingível para aqueles que ainda estão presos no jogo da provocação. Argumentar significa ficar preso no mesmo nível. Você pode estar certo, você pode ser justo, você pode ter argumentos inegáveis, mas no momento em que você entra em uma disputa, você desiste do seu equilíbrio, você diminui sua vibração. Você permite que a outra pessoa o arraste para o campo dela, e mesmo que você ganhe a discussão, você já perdeu, você desperdiçou tempo, energia e paz. Superar é se recusar a continuar jogando, é entender que você não precisa vencer a guerra quando já construiu uma nova realidade. Você não está mais lá, você está em outro lugar, emocional, espiritual interno. E é isso que mais te incomoda, perceber que você não responde, porque não se importa, que você não se envolva porque você já superou isso, que você não se rebaixe porque você já se elevou. A verdadeira vitória vem quando a dor para de ditar suas ações, quando sua resposta não é mais impulsiva, mas estratégica. Quando sua superação não é forçada, mas natural, e isso só acontece quando você para de tentar provar algo e começa a se concentrar em ser algo mais forte, mais leve, mais protegido, alguém que mesmo machucado não se contamina. E então o jogo muda, porque de repente aqueles que pensavam que iriam te derrubar, vejo você de pé, mais inteiro do que nunca. E isso, mais do que qualquer argumento, silencia. Você silencia você de uma forma que nenhuma discussão poderia, porque não há defesa contra a sua evolução. É o fim da linha para aqueles que te desprezaram e o começo de um novo caminho para você. Você não vence discutindo. Você vence superando. Agora que você chegou até aqui, respire fundo e prepare-se para a conclusão final. É hora de reunir tudo o que você aprendeu e dar o passo mais importante da sua jornada estoica. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que existe algo muito mais forte dentro de você do que a dor que lhe foi causada. Há uma sede de melhoria, um desejo de respeito, uma vontade para se tornar intocável. Você não está aqui por vingança. Você está aqui porque está cansado de ser controlado, de se sentir pequeno, de implorar por atenção. E hoje, você entende que o verdadeiro poder não está em reagir. Está em dominar a si mesmo, suas emoções, suas escolhas, seu silêncio. Cada ponto que exploramos neste vídeo foi um pedaço de um plano maior, um plano de recuperação, porque quando você está ferido, o primeiro impulso é reagir. Mas hoje você viu que a resposta mais letal é o seu crescimento, que o silêncio pode gritar, que o frio pode cortar, que a ausência pode ser uma presença sufocante, que desaparecer graciosamente pode doer mais do que qualquer confronto, que o verdadeiro respeito nasce da sua decisão de não se rebaixar. Você aprendeu que o domínio emocional é uma arma, que a disciplina de não responder, de não procurar ou não cair em provocações, é o caminho para virar o jogo. E essa indiferença, quando bem aplicada, é uma sentença emocional. Ela mostra que você não precisa mais da validação de ninguém, porque quem realmente se valoriza, escolhe com quem se conecta. Mas mais importante do que fazer os outros sofrerem, é se libertar. Você não está aqui para viver preso pela pessoa que te machucou. Você está aqui para crescer tanto que essa dor parece pequena comparada ao que você construiu. E sim, eles vão perceber que sentirão sua falta. Eles vão se perguntar por que você desapareceu, por que você não respondeu, por que você mudou, e a resposta ficará clara.
Você finalmente entendeu seu valor. Agora, se tudo isso fez sentido para você, se de alguma forma isso tocou algo bem no fundo do seu peito, quero que você comente abaixo. Agora é a minha vez, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem, inscreva-se no canal e não esqueça de acessar o conteúdo especial no comentário fixado, porque sua transformação não acaba aqui, ela está apenas começando. Te vejo no próximo vídeo. Seja legal, seja estratégico, seja livre.